O que sabemos sobre o interesse do Palmeiras em Brian Rodrigues? Fica aqui com a gente nesse vídeo. O afastamento do Edinaldo, presidente da CBF, que pode punir a seleção e também prejudicar os clubes brasileiros no Mundial. Você que já é de cá, tem também o Mauro César, né? A toda a boa vontade do Mauro César aí falando do Palmeiras, a gente traz aqui para comentar. Você que já é de casa, por gentileza, like no vídeo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, segura aí até o final. Aí sim, você deixa o seu like e se inscreve. Fechado? Bom, vamos lá, senhores. Recentemente, o Martim Charqueiro, que é um periodista de futebol, né? É um jornalista. Ele que tem muitos seguidores lá no Twitter, é um cara de credibilidade, 452 mil seguidores lá. Ele informou que o Palmeiras tem interesse em contratar o Brian Rodrigues e até falou que o empresário dele tá no Brasil. A gente vai atualizando essas informações para vocês, mas o que tem de concreto até o momento é isso aqui. Para quem não sabe, o Brian Rodrigues é um atacante uruguaio, ele tem passagem pela seleção, mas ele não tem conseguido tantas sequências assim no América do México. Ele até é um bom jogador, ele é rápido no 1 para 1, tem condução de bola, é aquele cara bem ofensivo que ele cai para a esquerda, né? Que, como vocês bem sabem, poderia ser uma opção. Com o Estevão saindo para o Mundial, o Facundo vai para a direita e aí você teria essa lacuna aí para explorar e, consequentemente, usar o Brian Rodrigues. E ele chuta com as duas pernas, tem facilidade aí para conduzir para a linha de fundo e também para o meio de campo. É aquele carinha ciscador, rápido, que quebra linhas. O André Hernan também traz que o Palmeiras não fez contato. Então essa informação aqui não é nossa, é do André Hernan, do que nós sabemos do Brian Rodrigues, tá? O Palmeiras não fez contato com o staff do jogador, informação dele, que não existe essa negociação, que não teve o contato. E se alguém viu isso aí nas redes sociais, o André Hernan, em contato com o Palmeiras, trouxe fontes confiáveis, né, segundo o próprio André Hernan, que isso não procede. Lembrando, o Brian Rodrigues é uruguaio, mais um uruguaio, já pensou? O dia que tiver convocação, o Palmeiras não tem jogador mais para jogar daqui uns tempos. Ele tem 24 anos, ele foi comprado pelo América do México por 6 milhões de dólares, é um valor expressivo, né? Junto ao Los Angeles FC da MLS lá em 2022, e no começo do ano ele também teve o nome dele vinculado com 3 clubes brasileiros, o Botafogo, o Corinthians e o Vasco. Só bucha, hein? Tirando ali o Botafogo um pouquinho. Mas enfim, cara, eu não conheço muito do futebol do Brian Rodrigues, nada bem dizer, para dizer para vocês, mas no rápido estudos aqui que a gente fez, até citei aqui, né? O cara é bom no 1 para 1, vendo os famosos lances de YouTube, né? Ele é um cara bom no 1 para 1, condução de bola, ele pode ser aquele meio ofensivo que também cai para a esquerda, né? Cai para a esquerda, cai para o meio, finaliza com as duas pernas, tem todas essas questões aí que nós trouxemos para vocês aqui, comentamos agorinha. O que você pensa, Arthur? Você acha que é jogada de empresário para valorizar? O que você pensa aí? Porque normalmente quando surge uma especulação, né, ainda mais se for do Palmeiras, eu acho que na hora que sai a especulação do Palmeiras lá no Transfer Market, acho que sobe automaticamente o passe do rapaz uns 20%. A sensação que a gente tem é essa de jogada de empresário mesmo, né? A gente ficou aguardando ontem se saísse alguma coisa e tal, o pessoal já começou a reportar a informação, mas me parece um pouquinho de jogada, mas sendo bem sincero em relação à posição, não o jogador, porque se eu falar que eu conheço, realmente estarei mentindo aqui, muito embora pelos comentários que a gente vê a galera elogia bastante, mas a posição em si seria realmente legal o Palmeiras ficar de olho, especialmente pela saída do Estevão, para poder usar o Facundo na dele. O Facundo tá indo muito bem ali na esquerda, mas acho que realmente a impressão que eu tenho é que ele realmente tá meio deslocado às vezes, porque talvez questão de corpo, é questão de gesto técnico mesmo, né? O cara tá acostumado sempre a jogar ali do lado invertido, cortar para bater, aí de repente ele tá ali numa posição mais de profundidade, de assistência, né? Então talvez pegue um pouco, mas tá indo muito bem assim, então talvez na posição dele vá melhor ainda. O Estevão já tá caindo um pouquinho mais por dentro e tudo mais, mas seria legal pensar na posição, se for um jogador viável, né? O valorzinho talvez seja alto aí, mas o Palmeiras parece que os valores não assustam mais, né? Depois da última janela, dinheiro não é um problema, é uma solução. O Anderson Barros lá começou a fazer funcionar o SMS dele, mas eu acho que é uma posição que pode se olhar. Agora, se vai ser o Brian Rodrigues ou não, aí não sei se vai ser, mas eu acho que o Palmeiras precisa olhar realmente com carinho para essa posição aí de ponta esquerda. Perfeito. Agora vamos falar de CBF. O Palmeiras pode ser
Acho difícil isso, tá? Mas pode ser prejudicado com o afastamento do Edinaldo Rodrigues. Vamos para essa notícia. Mas antes de tudo, cara, gostaria de falar para vocês aqui o nosso novo parceiro, é a KTO, que é confiável, regulamentada e transparente. Então, o Mil Grau aí tá fechado com quem joga limpo, nosso novo parceiro, KTO. E a gente já chega aqui com vocês, ó, o nosso QR Code aqui embaixo, que é o Chance Extra da KTO. Chance Extra e a Liga do Milhão aí. Suas apostas no Brasileirão agora com rede de proteção esse fim de semana. Chance Extra na KTO pro Brasileirão Série A. Você fazendo aí a sua aposta em múltipla ou 3 ou mais seleções, você garante. Você ganhou? Você recebe seus lucros normalmente. Se você perder, você ganha uma aposta grátis de até R$100 lá na KTO. É só você vir aqui no QR Code, tá? E lá na aba promoção, depois que você criar a sua conta com esse QR Code aqui embaixo, ou o link na descrição, ou o link no comentário, você ativa a sua chance extra lá na KTO. E tá valendo, tá? Qualquer valor vale. Se você, lembrando, pouca grana, hein, rapaziada? Sempre pouca grana. Apostou R$20 e perdeu, você ganha R$20 em aposta grátis, tá? Corre, ativa a oferta do QR Code aqui ou em alguns links que a gente colocou para vocês. E lembrando, sempre para maiores de 18 anos, tá? Sempre, sempre, sempre. Então, vamos lá, ativação ali da aposta, tá no nosso QR Code, cria a tua conta, chega lá na KTO. Aposte com segurança e torça com emoção na KTO. E tem aí a odd também do Palmeiras, né? 2,18 para o jogo contra o Bragantino. Afastamento do Edinaldo, como isso pode prejudicar o Palmeiras. O afastamento do Edinaldo aí da presidência da CBF por determinação judicial dessa quinta-feira, do dia 15, ele aconteceu bem no momento em que a FIFA está realizando o seu congresso. E aí a FIFA, que é a entidade máxima do futebol, ela veta no seu estatuto qualquer tipo de influência indevida de terceiros, e é aí que entra o problema. Na gestão, né? Problema de indevida na gestão das confederações. Então, entre essas punições previstas, está aplicado de multa ou até suspensão da confederação. E nesse caso, as seleções, né? Pode ser as seleções da base a principal, e os clubes do país, eles podem ficar impedidos de disputar com qualquer competição da FIFA. Isso significa que, se a FIFA pegar no pé, o que eu acho difícil, tá? O que eu acho difícil, mas tem essa possibilidade, por esse afastamento do Edinaldo, ela pode sim punir o Brasil e os seus clubes, né? Proibir até Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras de participar do Mundial de Clubes. Isso aí pode ficar sob risco se a FIFA resolver ir atrás disso, tá? Em dezembro de 2023, quando o Edinaldo Rodrigues ele foi afastado do cargo pela primeira vez, lá por causa do TRJ, a FIFA mandou uma notificação para a CBF falando do risco, ó. Ele foi afastado, eu tô de olho aqui, né? Então, mandou até um ofício, né, do artigo 14, falando dos estatutos ali, em que as associações e os membros da FIFA eles são obrigados a gerir os assuntos de forma independente e sem influência indevida de terceiros. E qualquer violação dessas obrigações pode ter sanção, conforme previsto aí no estatuto da FIFA, cara. Pra você ver que perigoso isso aí, né? Isso pode ser prejudicado justamente por um ato que o Palmeiras não tem controle, né? O Palmeiras age certo e pode ser prejudicado ainda, é mole? Eu nunca vou entender o Edinaldo, cara. É porque é doido, né? Negócio de bastidores, a gente que não tá por dentro. Porque o Edinaldo Rodrigues nunca foi um cara assim, um nome forte do futebol brasileiro. Aí, de repente, esse cara surge e todo mundo simplesmente deita pro cara, né? Todo mundo meio que obedece e vota a favor, e isso, aquilo, e protege o cara. Agora, pelo jeito, ficou ruim, né? Pelo menos pela lei tá se lascando um pouquinho, mas é muito estranho mesmo as coisas que rolam em bastidores. Aí a gente vê que o futebol brasileiro, a gente acompanha há anos o futebol, hoje como comunicador, antes só como torcedor, e mesmo assim, por mais tempo que a gente acompanha, a gente nunca vai entender tudo o que acontece nos bastidores, né? Surge um cara do nada que a gente nunca viu, e esse cara simplesmente manda em tudo e tem a costa quente que você não sabe nem por quê. Por que esse cara tem tanta moral, né? E agora tá aí, né? O efeito disso tudo. Seria muito legal imaginar que a CBF fosse tomar outro rumo. Já até falou ali já de arbitragem, da próprio impedimento semiautomático, né? E os investimentos que deixam de ser feitos, talvez alguém assumir e tal, mas eu dei uma olhada nos nomes que estavam para assumir e falei, meu Deus, não vai mudar muita coisa não, né? E calma que pode piorar, tá? O Samir Chaldi, ele tem apoio aí de 22 das 27 federações para ser o novo presidente da CBF e inviabiliza a inscrição de qualquer chapa de oposição. Não sei se vocês conhecem, né?
o Samir, ele é responsável lá pelo futebol de Roraima. E aí eu fico feliz demais, né? Porque, pô, realmente, né, a gente pode trocar aí o 6 por meia dúzia. Porque com todo respeito ao futebol de Roraima aí, né, rapaziada? O futebol de Roraima é uma potência? Mudou alguma coisa? Né? Ele tá lá... o futebol de Roraima, por mais de 3 décadas, ele não cresce, né? Então, eu não sei se o Samir pode contribuir nesse sentido aí para a CBF, mas impressionante como o movimento da CBF ele é sempre o pior possível, né? O Ronaldo Fenômeno não pode. Ronaldo Fenômeno, pô, todo mundo faz cara feia, todo mundo fecha o olho quando é o Ronaldo Fenômeno. Mas o presidente da Federação de Roraima, onde você tem pelo menos 6 times com vários títulos nacionais, aí tem um case de sucesso fantástico, né? Aí pode, né? Cara, isso precisa mudar, de verdade, isso realmente precisa mudar. Mas é preocupante, né? Eu espero que só os clubes brasileiros, né, principalmente o Palmeiras, o Flamengo também, que faz tudo certinho hoje, não paguem pela omissão e pela má gestão da CBF. Você falou Ronaldo não pode, eu lembrei do Pânico. Raspar a cabeça não pode mais. Não pode. Passando para... Por falar em palhaçada, vamos dar uma olhada aqui no que disse nosso não querido amigo Mauro César Pereira, né? O pessoal tá aqui, ó, pérolas da imprensa esportiva. Inclusive, recomendo vocês seguirem, mas se você tiver, depende aí. Se você não tiver estômago, não é muito bom, né? Primeiro Exato. Lugar geral no Libertadores, primeiro lugar no Brasileirão, né? O Palmeiras e o Mauro César aqui, ó. Do Palmeiras. Esse timaço aí, com 2 caras por posição, era para jogar mais, amassar todo mundo. Mas é evidente que tem pouca cobrança. As atuações do Palmeiras não são espetaculares. O time é muito eficiente. Já é há alguns anos assim, os próprios números nessa fase do grupo mostram isso, mas a qualidade do jogo é uma qualidade ok. Se você pensar, inclusive, que foram contratados vários jogadores, o elenco foi enriquecido tecnicamente, mas pouco se fala. O domingo foi um grande jogo do Palmeiras? Não foi um grande jogo do Palmeiras. Venceu, até mereceu vencer o São Paulo, mas não foi um grande jogo. Por exemplo, eu acho que existe uma enorme boa vontade. E não há uma régua que cobre do Palmeiras qualidade de jogo. Qualidade de jogo, eu digo ontem. Ontem jogou com o Bolívar, que aliás piorou muito do ano passado, retrasado pra cá, né? Então não tem cobrança. Ele basicamente tá falando que não tem cobrança do Palmeiras. Que mundo que o Mauro César vive, né? Palmeiras tá igual tá pontuado ali, primeiro lugar da Geral Libertadores, Brasileirão. Se o Palmeiras empata contra o Bragantino no final de semana, meu Deus, já é surto coletivo já, velho. Você sabe o que me anima? É que toda vez que ele coloca a atenção dele para falar do Palmeiras, o Palmeiras vai bem. Lembra? 2016, Cucabol. 2018, o Cucabol, inclusive ele que criou, né, o termo Cucabol. Fiz até uma camisa disso aí. 2016, Cucabol. 2018, Felipão. 2020 e 2021, futebol reativo do Abel. Aí 2022, Palmeiras era competitivo, mas não encantava, mesmo com o discurso que ele tá usando agora. E aí é sempre essa questão, eu espero que realmente siga nessa toada. Para mim, bicho, eu, óbvio, quero ver um futebol bom, um futebol bonito, só que para mim, essencialmente, por isso que eu gosto tanto do Felipão, o Felipão nunca jogou um futebol primoroso, nunca entregou um futebol primoroso, mas o Felipão ganhava título. Felipão entregou um Palmeiras 2018 sem ter um futebol primoroso, mas com 35 rodadas de invencibilidade, desde que o Felipão chegou. Para mim, qualidade de jogo é igual a ganhar títulos. O Palmeiras tá jogando mais ou menos, mas tá seguindo, tá avançando, tá coeso, e jogar futebol não é só dar espetáculo, você pode ter uma defesa muito consistente, você pode ter uma retranca ali, pode ser, uma retranca faz parte do jogo às vezes, você ter um time muito bem encaixado, um time que defende muito bem. Na Europa, o que importa é ganhar título, não importa como. E aqui no Brasil, a gente fica muito nessa tara de jogar bonito, né? Fica muito nessa tara de buscando de jogar bonito, que necessariamente não é sempre efetivo, né? A própria Argentina, que o Mauro César ama, a Argentina que o Mauro César ama, ela é catimbeira, ela tem jogador carniceiro no bom sentido, me refiro aqui, Depou, Otamendi, caras que são destruidores de jogo. A Argentina joga bem, mas a Argentina não é aquela seleção de 80, né, de 82. E outra coisa também, o Mauro César, né? O Abel, ele já tá tanto tempo no Palmeiras, o Abel já tá 5 anos no Palmeiras. E o Mauro, até hoje, ele não sacou o estilo de jogo do Abel? Ele não percebe que o Abel não vai entregar mais do que o Abel entrega. Assim, pode entregar no máximo ali um pico do futebol de 2022, isso vai até pro torcedor do Palmeiras, né, cara? O Palmeiras pode entregar um futebol, às vezes, melhor? Sim. Mas, cara, não vai ser um carrossel holandês, cara. Acho que isso a gente tem que ter consciência, né? Eu vejo ele muito tempo falando disso. Ele tá sempre repetindo uma fita, tá sempre rebobinando uma fita e falando do Abel do mesmo jeito. O estilo de jogo do Abel é esse. O estilo do Abel é mais resultadista do que romântico, né? Podemos se dizer. Inclusive, até fazendo a comparação bem chula, mas para mim o Carlo Ancelotti ele tem um estilo parecido com o Abel, esse lance de futebol reativo, né? Óbvio, cada um na sua proporção,
mas o estilo, assim, é parecido. Eu vi uma galera falando muito da saída do Toni Kroos do Real Madrid, que o Real Madrid... Tipo, o que aconteceu com o Real Madrid do ano passado pra cá? Saiu o Toni Kroos, né? E o que muito o Toni Kroos fazia, que era grande diferencial dele? Cara, ligação direta, velho. Tem até aquele vídeo dele mostrando pro Vinícius Júnior aonde ele ir, e o Vinícius Júnior vai, ele dá um passe saindo de trás do meio campo direto pro ataque, e agora não foi uma jogada que foi de pé em pé, foi uma bola que saiu lá de trás, direto pro ataque. Então o principal jogador, talvez dos últimos anos de construção de jogada, tinha muito forte a parte da ligação direta, é estilo de jogo, né? Cada um pode gostar ou não, mas estilo de jogo não tem como. O Abel já tem isso daí muito bem na cabeça dele, né? É tipo você pedir pro Guardiola mudar. O Guardiola, ó, deixa de tocar a bola e vira aí, ó, ligação direta aí, você vai ganhar mais campeonato. Cada um tem o estilo dele, né, mano? E o cara vai... Agora, uma coisa é fato. Eu sei que o Abel tem suas limitações táticas, até porque ele é novo ainda, ele é muito jovem como técnico ainda. A gente até falou esses dias, né? Pouquinho mais de 10 anos de carreira só como técnico, tem cara aí com 20, 30 anos que, meu Deus do céu, não entrega nada, mas o Abel vai evoluir muito ainda, né, cara? O Abel vai evoluir muito, e eu não conheço um técnico que ganhou tanta coisa tão rápido como ele. Você pode ter, sei lá, o próprio Zidane, mas, pô, no Real Madrid, assim, né, ele também teve um bagulho assim meteórico, tanto que já ganhou tudo e largou, né? Fala, não precisa. Cara, já até largou a mão tão rápido que foi. Mas ganhar tão rápido no futebol brasileiro igual o Abel, eu não lembro não, cara. Nem os caras que a gente gosta aí, Felipão, Luxemburgo, foram tão rápido. Talvez o Lucha, né, foi meio ascensão muito rápida assim também. Exato, e eu acho que principalmente cabe a gente também, palmeirense, falar desse elefante na sala, né? Porque às vezes tem muito cara esperando uma coisa que o Abel não vai entregar, cara. Vamos ser bem sinceros aqui, extremamente sinceros aqui. Talvez a gente esteja falando de uma coisa que o Abel não pode entregar. Isso é ruim? Não necessariamente. Tu tá com 10 títulos, 10, eu nem sei mais quantos títulos ele tem. Tu tá com 10 títulos desde que o cara chegou, bicho. Tá ruim? Tá ruim? Se a gente seguir essa média nos próximos anos, tá ruim? Eu não vou reclamar. Porque às vezes fica parecendo aquelas madame que reclamam de tudo, sabe? Como é que é o nome daquele filme lá? O Parasita, sabe? Que o cara tá fazendo Uber assim, ó. Aí a mulher tá falando, graças a Deus tá chovendo, né? E o cara teve a casa alagada, aquele meme. Você tem que tomar cuidado para você não ficar reclamando de coisa besta, né? Porque você olha a situação dos outros times, né? O que todo mundo quer, rapaziada, o que o São Paulino quer, o que o corintiano quer, o que o flamenguista quer, de geral quer, ou queriam, era um Abel no time deles. O que eles querem é que o Abel saia do Palmeiras, né? Tanto que vocês viram aí a comoção nacional que aconteceu quando só ventilou-se a possibilidade do Abel ir para a seleção, né? 2022 mesmo, eu lembro de a gente assistiu o Galo, né, contra o Galo, que a gente passa com 2 a menos, e contra o Furacão, que a gente é eliminado. No começo do jogo, o melhor time do Abel até agora, 22, né, o Palmeiras amassou o Furacão no começo do jogo, já fez gol no começo do jogo, falei, nossa, hoje é 5-0. Depois não teve aquela frieza que um time copeiro costuma ter, e tomou um empate e foi eliminado. Então, às vezes, um time que joga muito bem não tem aquela frieza de um time que é mais na força, que é mais truncado. Então, o futebol ele precisa muito de equilíbrio também, né? Aquele ano a gente ganhou o Brasileiro com certa facilidade, mas os anos anteriores a gente não foi tão bem no Brasileiro e ganhou Libertadores, 2 seguidas. Então, o futebol tem muito disso, equilíbrio e o time encaixar também na competição, né? Encaixar na Libertadores, encaixar no Brasileiro e dá tudo certo. Me parece que esse time aqui vai encaixar no Brasileiro, espero não queimar a língua, mas me parece que esse time aqui vai ser aquele time mais de regularidade. Espero também ganhar alguma Copa, mas eu acho que esse time do Abel desse ano aqui vai mais pro lado da regularidade, de perder pouco, de sofrer pouco e tudo mais, e isso geralmente costuma premiar nos pontos corridos. Estou ciente e quero continuar. E você? Deixa aí nos comentários. Dá like no vídeo, por gentileza. Você que é da casa, né? Deixa o like, por gentileza, é muito importante pra gente. Você que chegou aqui até o final. Se você chegou aqui até o final, tenho certeza que você gostou. Se você não gostou do meu boné, gostou da minha camisa, gostou do óculos do Erlan, deixa um comentário aí, por gentileza. Dá um like, se inscreve no canal, é muito importante pra gente. Perfeito? Senhores, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E amanhã tem Verdão. Valeu? Tamo junto!